E aí, pessoal, chegando, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Olá lá aqui, oi amada. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito lindo, assunto do perdão. Então, pega aí. Oi Vivi! Pega aí esse aviãozinho. Boa noite, Aninha. Pega esse aviãozinho e manda pra maior galera, porque o assunto hoje é assunto de sair daqui renovado. Renovado mesmo. Sejam bem-vindos, amados. Oi, Rê. A Rê chegou aqui, Rafa, Mari. Sejam bem-vindos. Vamos tratar hoje de um assunto tão lindo, tão lindo. E eu vou dizer uma coisa, vocês conhecem a amiga aqui de vocês, né? Na última live eu não consegui gravar, então a gente vai combinar assim. Quem vocês querem que veja, chame logo. Porque eu vou tentar, minha palavra, eu vou tentar de todo o coração, assim que terminar, colocar esse negócio no IGTV. Mas se eu não conseguir, a gente garante aqui, né? Amo vocês, viu? Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Rê, sua mãe vacinou, não foi? Chama a tia Terezinha. Chama agora, Rê. Vamos lá chamando, gente. Vamos chamando as pessoas que vocês acham que mereça hoje sair daqui renovado. A minha vontade aqui hoje realmente é que vocês saiam renovados. Eu fiz hoje, no final tem uma surpresa para vocês e eu fiz hoje comigo e foi assim emocionante. E é interessante que eu sempre fiz com as pessoas, mas eu ainda não tinha feito comigo. E foi emocionante. Aguardem. Tem que aguardar até o final, viu? Até o final. Pra vocês ficarem assim de cara. Vai ser bom demais. Regina, Paulo Augusto, sejam bem-vindos. Neto. Enquanto a gente não começa a live, eu consigo falar o nome de vocês aqui. Boa noite, viu? E já agradecendo aqui a companhia de vocês, né? Não tô falando pra parede, é tão bom, né? Saber que do outro lado tem alguém que quer te ouvir. Aliás, é uma das necessidades básicas do ser humano é ser ouvido. Ser ouvido. Quantas pessoas, né, não são ouvidas na essência? E vocês aqui é um prazer, viu? Carla, seja bem-vinda. Lilian. Quem eu tô conseguindo ver o nome aqui, tô dando a boa noite. Sejam bem-vindos. Eu combinei com quem já tinha entrado antes o seguinte. Na live passada, quase que a gente fica sem. Porque a amiga aqui de vocês acabou que não conseguiu gravar quando finalizou a live. Então, se vocês querem muito que alguém assista, pega esse aviãozinho aí, marca a pessoa e envia. Envia o vídeo para que elas possam entrar aqui. Tá bom? Combinado? E esse tanto de coração, gente? Que bênção esse tanto de coração. Dagma Cristina, seja bem-vinda, querida. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. E o que a gente vai falar hoje, gente? O que será que nós vamos falar hoje? Olha a tia Silvana aqui. Que linda! Que linda! Um beijo. Que honra te ter aqui. Maravilha. Isso aí foi a Rê chamando já, né? Já tô sentindo. A Pri, querida, entrando também. Seja bem-vinda, Pri. Eu combinei com todo mundo que eu tô dando aqui uns 2 minutinhos para vocês enviarem aí o aviãozinho. Porque eu não garanto que essa live vai ficar pronta, tá? Pronta não, vai ficar gravada, que da última eu não consegui gravar. Foi. Então se alguém precisa assistir, chama essa pessoa. E o nome dessa live de hoje, no Cá com os meus botões, não faz sentido viver sem perdão. Não faz sentido viver sem perdão. E hoje a gente vai entender direitinho como acontece esse processo dentro da gente, né? É um processo que eu vou trazer para vocês pitadinha de neurociência e comportamento, vou trazer para vocês pitadinha de coaching,
Vou trazer para vocês também espiritualidade. Então vai ser uma maneira diferente de enxergar o perdão. Coisa que anteriormente, talvez você nunca tenha até ouvido falar da maneira que eu vou falar. Aliás, é meu propósito aqui, tá, gente? Meu carro com os meus botões, eu não quero ser mais do mesmo. Não quero. Esse negócio de fazer você perder tempo não é pra mim, não. Nem pra mim, nem pra você. Tanto de gente na vida aí tendo que fazer coisa, né? Eu, mãe de 3, eu só tô aqui porque eu acho que vale muito a pena. E Carolzinha, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente? Vamos começar? E aí quem tiver que chegar, vai chegando e vai pegando aí o bonde na hora que precisa ouvir. Porque eu acredito muito nisso, viu? Acredito mesmo. Que tudo nessa vida acontece quando tem que acontecer. Né? As coisas começam quando tem que começar, as coisas terminam quando tem que terminar. E as pessoas que chegam na vida da gente são as pessoas certas. Então estarão aqui todos aqueles que precisam ouvir hoje sobre perdoar. E eu queria começar a nossa conversa de hoje fazendo uma distinção entre perdão e desculpa. Desculpar é tirar a culpa. Perdoar é relevar. Então a gente perdoa quem tem culpa. A gente perdoa quem tem culpa. A gente releva, a gente torna leve. Perdoar, gente, não é esquecer. Mas perdoar é abrir mão da vingança. Perdoar não é abrir mão da justiça, mas é abrir mão da vingança. Então eu queria começar iniciando essa reflexão com vocês. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não vou perdoar fulano, não, porque fulano não merece o meu perdão. Mas quando eu começo a entender que o perdoar tem a ver comigo, que é tornar leve a minha história, o meu caminhar, eu começo a entender que eu decido perdoar porque eu mereço ser livre. Porque eu mereço relevar todas as coisas. Porque se eu não relevo, eu ressinto. E o que é o ressentimento, gente? É sentir de novo. E sabe o que é sentir de novo? É beber um copinho de veneno todas as vezes que você lembra do que aquela pessoa fez pra você. Porque quando você relembra e ressente, você dá uma descarga no seu corpo de cortisol e adrenalina, que são verdadeiros venenos. Então eu perdoo não porque a outra pessoa merece. Eu perdoo porque eu mereço ser livre. E a gente precisa entender isso para começar a caminhar na nossa história de hoje. Então, perdoar, no fundo, é ser livre. E aí, a gente tem alguns tipos de perdão. Existem 3 tipos de perdão. Existe o perdão condicional, existe o perdão decisional e existe o perdão emocional. O que é o perdão condicional? O perdão condicional é aquele em que eu perdoo fazendo uma condição. Então eu digo assim, olha, eu vou te perdoar, mas você não pode fazer isso de novo. Ou mais você me prometa, tananã. Sabe o que acontece com esse perdão condicional? Ele vai até o momento que a pessoa pisa na bola de novo com você. Porque normalmente ela vai pisar na bola. Porque as pessoas são falíveis. A gente já vai falar sobre isso. Né? Nós temos o direito de errar. As pessoas são falíveis. Então, quando eu dou um perdão condicional, no fundo, eu estou fazendo o quê? Estou impondo uma condição para que esse perdão aconteça. E sabe o que vai acontecer com isso? Eu vou esquecer rapidinho que eu dei esse perdão. Verdade. Existe o outro perdão, que é o perdão decisional. O que é o perdão decisional, gente? O perdão decisional é aquele perdão em que eu racionalmente decido perdoar. Eu quero perdoar. Só que a gente precisa entender que os nossos pensamentos, se a gente for comparar com um iceberg, o nosso pensamento racional é como se fosse só aquela parte que fica de fora da água. 5 a 7%. O resto que está dentro da água são os nossos pensamentos inconscientes e subconscientes.
Então, se eu decido apenas com a razão perdoar, eu tenho de 5 a 7% de chance de realmente perdoar aquela pessoa. Pouquinho, né? Então, Kel, qual é o perdão que eu preciso dar? Não é o perdão racional, porque você tem de 5 a 7% de manter esse perdão. Não é o perdão condicional, porque se você impõe uma condição, basta a pessoa pisar na bola que você vai ficar chateado com aquilo, com todo o resto que você disse que tinha perdoado e que no fundo não tinha. Mas é o perdão emocional. Por quê? Porque nós somos controlados pela emoção. Nós temos comportamentos, os nossos comportamentos são ditados pela emoção. É nosso inconsciente, é nosso subconsciente que manda na gente. Então, se eu quiser perdoar alguém, eu tenho que mudar a emoção que eu tenho em relação àquele alguém. Kel, mas como isso é possível? Como é possível eu mudar uma emoção? Eu vou explicar para vocês algumas coisinhas antes da gente chegar nesse ponto de perdão. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é o seguinte. A neurociência nos explica que as nossas memórias, elas são guardadas quando elas têm dentro delas emoção. Vou dar um exemplo que você vai entender rapidinho. Se eu te perguntar o que você fez há 10 dias atrás, se há 10 dias atrás não for uma coisa muito importante na sua vida, o aniversário de alguém, alguma coisa que te traga uma carga emocional, você não vai lembrar com muita facilidade. Ao mesmo tempo, se eu te pergunto, você que é mãe, como foi o dia que seu filho nasceu, você é capaz de me contar com todos os detalhes daquele dia. Não é verdade? Por quê? Porque essa memória, ela está cheia de emoção. E lá no nosso hipocampo, que é o lugar onde a gente guarda a memória, ele só guarda memórias que são emocionais. Outro exemplo, 11 de setembro. Eu tenho certeza que se você presenciou, né, na televisão o que estava acontecendo ali com 11 de setembro, eu tenho certeza que você lembra das circunstâncias, você lembra da emoção que sentiu, você lembra às vezes até da sua roupa, não é verdade? E o que você fez 10 dias atrás, você não teve muita emoção, você não vai lembrar. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. As memórias que ficam guardadas no meu hipocampo são memórias que são imbuídas de emoção. Ok? Ok. Guarda isso aí, que eu tô dando chaves de como você consegue perdoar emocionalmente. Porque para quem tá chegando aqui agora, gente, existem 3 tipos de perdão. O perdão que é o perdão condicional, que você coloca uma condição sobre aquele perdão, e se a pessoa pisa na bola, você vai e deixa de lado todo o perdão que você deu. Tem o perdão racional, que eu estava explicando para a galera, que é de 5 a 7% de chance de dar certo, porque os nossos pensamentos, 5 a 7% são pensamentos racionais. Todos os outros são inconscientes, subconscientes, estão ligados à emoção. E aqui a gente está falando da memória baseada em emoção, que fica lá no hipocampo. Então, quando eu digo que para perdoar eu preciso dar um perdão emocional, o que eu estou dizendo para vocês é, para você perdoar, você precisa extinguir aquela memória. Você precisa sobrepor aquela emoção. Como isso é possível, Kel? Vamos comigo. Vou dar a chave para você. Como eu consigo sobrepor uma emoção? Vou dar 2 exemplos que você vai entender claramente o que eu quero falar. Existe uma teoria que diz o seguinte: uma emoção muito forte, ela é capaz de sobrepor todas as outras emoções de valência contrária. Então, uma emoção muito positiva, ela é capaz de apagar todas as outras memórias de emoção muito negativa. E vice-versa. Uma memória muito negativa, ela é capaz de apagar as emoções, todas as outras memórias emotivas positivas. Um exemplo. Digamos que você tenha um amigo de infância, que você só tem lembrança boa desse amigo de infância. Esse amigo de infância foi seu padrinho de casamento. Esse amigo de infância é padrinho dos seus filhos. Você só tem lembrança legal desse seu compadre aí. Só que você acorda um dia com uma ligação dele para sua esposa e você descobre que ele e sua esposa estão te traindo. Pergunta da noite. Você vai lembrar de todos os momentos felizes que vocês passaram juntos? Sim ou não?
Não, né? Não mesmo. O que você vai lembrar? Da traição. É a sobreposição de memória de emoção que eu te falei. Uma emoção de valência muito forte e negativa é capaz de apagar todas as outras emoções lindas e maravilhosas positivas. O contrário, vou dar um exemplo do contrário. Digamos que tem uma pessoa que você não tem a mínima simpatia. Aquela pessoa assim que ela chega, você fala, nossa senhora, gente, como é que Deus faz uma pessoa dessa, né? Você tem uma antipatia dela tremenda. E você sabe que ela anda fazendo tanto de besteira na vida e você julga mesmo essa pessoa, não quer nem ver na frente. Certo dia você tá numa festa e você tá com um filhinho de 2 anos. E essa festa tem um portão aberto e esse filhinho de 2 anos, você não percebe, você tá ali servindo seu prato no almoço, esse filhinho de 2 anos sai na rua e vai ser atropelado por um carro e essa pessoa que você detesta salva seu filho. Eu digo pra você com toda a certeza desse mundo que quando você olhar pra essa pessoa, você não vai lembrar da sua antipatia anterior. Sabe o que você vai lembrar? Da gratidão que você tem por ela ter salvado seu filho. É verdade ou é verdade? Sim ou sim? Sobreposição de emoções. Então essa é a primeira dica pra gente começar a entender como é possível perdoar alguém. Sobrepondo emoções. Pegando uma emoção positiva e sobrepondo sobre emoções negativas. Mas Kel, gostei disso. Agora eu vou querer sobrepor emoções, né? Perdão igual a sobrepor emoções, isso mesmo. Eu vou querer sobrepor. Então o que eu faço? Para você entender o que você faz, você precisa entender como que as emoções chegam na gente. As emoções, elas podem ser induzidas de 2 formas. Emoções primárias, que são através dos nossos sentidos, e emoções secundárias, que são através dos nossos pensamentos, lembranças, memórias. Quando eu não perdoo alguém, a minha emoção está sendo induzida pelo pensamento, pela memória, pelo ressentimento, né? Eu tô sempre lembrando o que aquela pessoa fez. Então, no fundo, para eu mudar a minha emoção, eu preciso mudar o meu pensamento em relação àquela pessoa. Faz sentido? Eu preciso contar uma nova história pra mim. E uma coisa muito legal que você precisa saber na noite de hoje é que seu cérebro ele não sabe o que é verdade ou mentira. Então tudo que você conta pra ele e reconta várias vezes, ele acaba acreditando que é verdade. E ele vai gravar na memória como uma verdade. Então você meio que faz uma troca de emoção contando para o seu cérebro uma história diferente. E a partir daí, quando eu conto uma história diferente, essa história diferente é capaz de gerar emoções diferentes. E por causa disso, eu respondo de maneira diferente, me comporto de maneira diferente com essa pessoa. Eu vou dar o meu exemplo. Esse exemplo eu gosto de dar muito porque ele fala muito mesmo de como eu aprendi a perdoar. Então é muito meu e a partir daí eu desenvolvi minha metodologia do perdão e desde então eu ensino para as pessoas. Quando eu me separei, na época a Lulu, a Lelê e Marcelinho eram bebês, quando eu me separei, eu soube que o motivo da minha separação era que meu ex-marido havia se apaixonado por outra pessoa. E eu tinha 3 bebês para criar. Ao mesmo tempo, gente, eu sou palestrante há muitos anos, eu sou catequista há muitos anos. Eu falava, gente, como é que eu vou continuar fazendo a minha vida pastoral se eu não perdoar meu ex-marido, né? Eu vou ser uma hipócrita, né? E quem estuda a Bíblia já sabe, né? Que Jesus fala exatamente isso, né? Como é que você diz que ama a Deus que não vê e não ama seu irmão que você não vê? Que você vê, né? Isso é hipocrisia. Eu falei, eu não quero ser hipócrita, eu quero ser verdadeira comigo mesma. E aí eu fui estudar o que era necessário para perdoar. E aí estudei que eu tinha que orar pela pessoa. E eu fui para a igreja para orar, sabe? Pelo ex-marido. Falei, gente do céu, vontade zero de orar por essa pessoa aqui. Mas vamos lá, vamos orar. E aí cheguei e ajoelhei e falei, oh meu Deus, o que eu vou pedir para esse ser humano? Podia pedir para morrer, né? É uma oração. Senhor, que ele morra. E eu fico livre. Que tristeza sem fim, né?
que eu vou pedir? E enquanto eu tava nesse clima de sem saber o que fazer para poder perdoar meu ex-marido, me veio à memória uma cena. Era a cena do meu ex-marido me dando uma palestra para mim de Jesus. E aquilo encheu meu coração de gratidão. Ao mesmo tempo, eu percebi que o fato de aquela pessoa ter existido na minha vida me fez ser mãe, que era um dos grandes sonhos da minha vida. E eu poderia ser mãe de outra forma? Poderia, mas não seria da Lu, da Lê e talvez não fosse do Marcelinho. Da Lu e da Lê com certeza não, porque geneticamente elas não seriam elas, né? E do Marcelinho, talvez eu tivesse me casado com alguém que não quisesse adotar. E aí? Então naquele momento meu coração se encheu de gratidão. E naquela gratidão, olha só, sobreposição de emoção, não tinha nem estudado isso em neurociência, hein? Naquela gratidão, naquela sobreposição de emoção, eu consegui sim apagar todo efeito negativo que aquela separação tinha trazido para mim. O perdão aconteceu quando eu decidi contar uma nova história. A minha história poderia ser, é mulher traída, corna, né? Tá lá vai ela com a cabeça enfeitada, né? Criando 3 filhos, coitada, mal amada. Ou eu poderia ter uma outra história. A história de que alguém entrou na minha vida para trazer uma fortaleza na minha fé, porque ele me ensinou sobre Jesus, eu não tinha muita intimidade com Jesus Cristo na época, e também veio para ser pai dos meus filhos. E ele foi embora na hora que tinha que ir. Porque tudo acontece na nossa vida como tem que acontecer. As pessoas chegam na hora que elas têm que chegar. Tudo começa quando tem que começar, tudo termina quando tem que terminar. E as pessoas que chegam são as pessoas certas. Quando eu comecei a contar essa nova história para mim, meu coração se encheu de gratidão pela vida do meu ex-marido. Quer dizer então que ele nunca mais perturbou? Perturbou várias vezes. E perdoar é isso. Você perdoa não porque o outro merece. Lembra da nossa primeira conversa aqui, nossas primeiras frases. Perdoar não é desculpar. Desculpar é tirar a culpa. Perdoar é relevar. É tornar leve. Tornar leve o quê? A sua vida, a sua história. É cortar com as amarras do passado. É virar, aqui o Paulo falando, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É isso mesmo. É entender que tudo acontece na nossa vida. E todas as nossas escolhas, gente, tem a boa intenção. Ninguém nesse mundo, a não ser que seja psicopata, escolhe alguma coisa pensando, eita, que eu vou hoje acordar feliz, que eu vou escolher um negócio que vai desgraçar a minha vida. Não existe isso. Todo mundo quando escolhe achando que está acertando. E nessa boa intencionalidade, e é verdade, minha e sua, né? Quantas coisas você já fez aí também que, deu com a cara na parede, né? Então, assim, essa boa intencionalidade, ela é real. Então, assim como eu tenho o direito de errar, as outras pessoas também têm o direito de errar. E eu sempre vejo a vida de uma forma, gente. Eu penso assim, na vida eu tenho 2 opções. Quando eu faço uma escolha. Ou eu acerto, ou eu aprendo. E quando eu começo a enxergar isso, eu começo a me perdoar. Quando eu começo a enxergar isso, eu começo a perdoar as pessoas que estão ao meu redor. Eu começo a ter um coração misericordioso. O que é misericórdia, gente? Miseri é miséria, corde é coração. Um coração misericordioso é um coração que acolhe em si a miséria do outro. E por que eu acolho em mim a miséria do outro? Por um simples motivo. Porque me reconheço também miserável. Me reconheço também alguém que erra. E tá tudo bem. Porque são as minhas escolhas. Estão baseadas no meu livre-arbítrio. E a partir daí, quando eu começo a entender isso, que todo mundo escolhe tentando acertar, quando eu começo a entender que a misericórdia ela precisa existir dentro de mim, eu começo a entender que sim, é possível perdoar. É possível perdoar. É possível fazer essa troca de emoção para que o meu perdão seja o perdão emocional, aquele que vai durar. Aquele que é real, aquele que releva para mim e para outra pessoa. Aquele que faz com que a minha vida caminhe mais leve. Aquele que corta com as amarras do passado e me permite caminhar. Porque se eu não perdoo, eu não consigo caminhar para frente. Sabe por quê? Porque quem não perdoa não consegue ficar olhando para frente. Vai ficar sempre olhando aonde? Para trás. Revivendo o que passou. Ressentindo o que passou.
E aí quem caminha olhando para trás tropeça. Quem caminha olhando para trás erra caminho. E assim é. Depois, estudando um pouquinho mais de neurociência, eu entendi um pouquinho o que está escrito na Bíblia, que diz que para você perdoar, você precisa orar pelos seus inimigos. Eu digo que Jesus é o meu neurocientista preferido. Eu vou explicar para vocês por quê. Já existem estudos que comprovam que quando a gente ora, a gente tem algumas alterações no lobo frontal, alterações de redes neurais no lobo frontal, fazendo que haja uma regulação de memória e de emoção, principalmente no órbito frontal, que é o que regula a emoção. A gente tem alteração no sistema límbico, que é o sistema das emoções, que também ajuda a regular as emoções. A gente tem alterações químicas cerebrais. Então, quando a gente está orando, a gente tem uma descarga de serotonina e dopamina. Serotonina é o neurotransmissor da alegria e a dopamina é o da recompensa. E a gente acaba melhorando as nossas relações. Agora, olha que incrível. Eu não falei para você que a memória ela é guardada a partir de emoção? Quando você está orando por alguém que você não gosta e você começa a descarregar serotonina e dopamina, sabe o que você está falando pro seu cérebro? Ei, essa pessoa não é tão má assim. É seu cérebro colaborando com você para sua liberdade. É seu cérebro colaborando com você para que você possa, de fato, perdoar e relevar e seguir. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Então, existe um passo a passo no perdão. E esse passo a passo é o que eu quero passar para vocês hoje. Em primeiro lugar, eu preciso querer perdoar. A razão tem que trabalhar a meu favor também. E eu preciso querer perdoar entendendo tudo aquilo que a gente já conversou. Que o perdão não tem a ver com o outro merecer, tem a ver comigo. Porque eu mereço ser livre, eu perdoo. Depois de querer perdoar, eu preciso então ressignificar a minha história com essa pessoa. Eu preciso contar para o meu cérebro não sabe o que é verdade e mentira, então eu posso contar para ele o que eu quiser. Eu conto para o meu cérebro a história que eu quero lembrar em relação àquela pessoa. No meu caso, com meu ex-marido, a gratidão por eu ser mãe. No seu caso, você pode encontrar uma maneira também de ressignificar a sua história. Se alguém te feriu, nem que seja contar para o seu cérebro, fulano entrou na minha vida para me fazer mais forte. Fulano entrou na minha vida para que hoje eu fosse essa pessoa forjada no caráter. Porque o nosso caráter é forjado na dor, gente. Eu não conheço ninguém que tenha sido forjado no caráter só na alegria. Eu não conheço, deve ter. Não, né? Não existe 100% de regra, mas normalmente as pessoas de caráter, elas foram forjadas na dor. Então essa pessoa entrou para forjar seu caráter. Seu pai, sua mãe, uma pessoa que a mãe abandonou, digamos a mãe abandonou, ela te deu a vida. Você está aqui hoje porque ela te deu a vida. Certa vez eu estava atendendo uma coach minha, obviamente não vou falar o nome dela, mas foi uma das histórias mais fortes de perdão que eu pude vivenciar. E eu atendendo essa minha coach, e ela tinha uma coisa de não confiar nos filhos, não confiar nas pessoas. Ela veio fazer coach comigo para isso. Eu quero aprender a confiar, porque eu não sei confiar. E eu fiquei muito tocada com aquilo, porque eu conhecia, né, a filha dela e uma mulher confiável, né? Falei, meu Deus, o que está por trás dessa história? E de repente, em um dos coachings, né, que eu fiz com ela, uma meditação, a gente conseguiu acessar o inconsciente, o subconsciente dela e trazer à tona uma memória que ela havia escondido, de tão forte que tinha sido. Isso é normal. Muitas vezes a gente esconde as memórias para a gente poder sobreviver. E depois, quando a gente precisa ser curada, ela vem à tona. E a memória dela é que ela era abusada pelo padrasto e a mãe dela segurava ela enquanto ela era abusada. Imagine você. Por que essa mulher, que já é vó, não confiava nas pessoas? Porque quando ela era criança, aquela pessoa que ela devia mais confiar na vida, que era a mãe dela, ela não tinha a proteção e a confiança.
Quando isso veio à tona, ela chorou muito, eu chorei junto, e eu falei, a gente precisa... E eu falei com ela da necessidade do perdão, que iria curá-la. O que era capaz de curar essa mulher? Ela queria confiar nas pessoas. O que ela precisava fazer, gente? Cortar com as amarras do passado. E o que é cortar com as amarras do passado? Perdoar a mãe. E aí eu comecei a perguntar para ela que história que ela queria contar dessa história. O que ela poderia contar dessa história com a mãe dela? E ela falava, eu não sei. Eu falei assim, vamos contar, agradecer, gratidão pela sua vida. Ela quer. Por muitas vezes eu desmaiava ali e eu queria estar morta, eu não queria acordar de novo. Como que eu vou ser grata por isso? E aquilo foi tocando o meu coração. Eu falava, oh meu Deus, coloca as palavras certas na minha boca. E aquilo foi tocando forte meu coração, até que eu me lembrei do neto dela. E ela dizia que o neto dela era a luz da vida dela, o sol da vida dela, e que ele vinha para grandes coisas. E eu falei assim, me conta uma coisa, o que seria do mundo sem seu neto? Ela, o mundo ia perder muito. Falei, o que seria da sua vida sem seu neto? Ela, nossa, nem sei. Falei assim, se a gente perdoar a sua mãe, porque ela te deu a vida, e porque ela te deu a vida hoje, o seu neto pode existir. Nesse momento, essa senhora começou a chorar. E me abraçou fortemente. E eu abracei ela com todo o amor do mundo. Talvez o amor maternal que ela não sentiu. E naquele momento ela olhou para mim e falou assim, eu estou preparada. Eu quero perdoar. Eu vou contar essa nova história. Em gratidão pela vida do meu filho, hoje eu relevo, eu perdoo, eu conto uma nova história em relação à minha mãe. E essa senhora que tinha problemas de relacionamento, essas senhoras que tinham problemas depressivos, hoje reencontrou o sentido da vida dela, o propósito da vida dela, a felicidade de viver. Outro dia eu mandei pra ela, fulana, como é que você tá? Ela já recebeu alta, né, do coach. Como é que você tá? Ela, estou ótima. Eu falei, nossa senhora, que coisa mais linda de ouvir. Então, no nosso passo a passo do perdão, em primeiro lugar, querer. Em segundo lugar, contar uma nova história. Eu preciso mudar meu pensamento, porque o que gera emoção? Pensamento. Eu preciso mudar meu pensamento em relação àquela pessoa. Eu preciso encontrar uma história, um sentido para aquela pessoa ter entrado na minha vida. Nem que seja para eu aprender, nem que seja para me tornar forte, nem que seja para eu ser hoje a pessoa que eu sou. E depois disso, eu consigo sim sobrepor as emoções. E aí está o perdão que a gente falou no início da nossa live. É um perdão de sobreposição de emoções, onde uma emoção muito forte, como por exemplo a gratidão, é capaz de apagar todas as outras emoções de valência negativa, mesmo que tenham sido fortes. Tá fazendo sentido para vocês esse passo a passo do perdão? E algo que eu gostaria de deixar muito forte no coração de vocês é que perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Não era a pessoa, era você. E eu queria hoje, nessa nossa live, trazer um presente para você. Nós vamos fazer algo que talvez você nunca tenha feito na sua vida. Eu te peço apenas que confie em mim. Quem confia em mim, bota um coraçãozinho aí, me faz saber que vocês estão aqui na confiança do que eu vou fazer agora. Vocês têm confiança? Sim ou sim? Mas, gente, me responde aí. Confia no que eu vou fazer agora? Ah, tô ganhando os corações, tá bom. O que nós vamos fazer aqui? Hoje nós vamos perdoar a pessoa mais importante da sua vida. Você mesmo. Hoje eu te convido ao auto perdão. Eu te convido... Ô, Regis, você tá aí, querido? Eu te convido ao auto perdão. Eu te convido a perdoar a pessoa mais importante da sua história. E nós vamos fazer isso de uma forma em meditação. Tá bom? Tem coragem?
Então, antes de entrarmos na meditação, só quero fazer um lembrete para vocês. Tem 3 maneiras de perdoar. Condicional. Maneira condicional de perdoar, impõe uma condição. Se a pessoa erra, eu perdoei? Vou lembrar de tudo e vai tudo por água abaixo. Racional. Só, gente, eu tenho que perdoar porque me mandaram perdoar aí, vou ter que perdoar. Isso aí vai durar? Não. Porque a gente já descobriu o quê? Que o nosso pensamento racional é de 5 a 7% de todo pensamento que a gente gera no nosso cérebro. Então, para eu perdoar não dá para ser só racional, que eu só vou ter 5 a 7% de chance de perdoar. E a gente já viu que existe o perdão emocional. Esse perdão emocional é aquele que mexe no nosso inconsciente, é o que mexe no nosso subconsciente e que rege 95 a 97% dos nossos pensamentos. E é aqui que eu quero entrar com vocês. Por isso nós vamos entrar numa meditação. Porque você vai abrir mão do racional e eu vou falar com o seu inconsciente. Eu vou falar com o seu subconsciente. E tudo que a gente construir nessa meditação é verdade, está acontecendo. O seu cérebro não sabe distinguir. Eu só te peço para que você aceite o que a gente vai construir agora. É real. É a sua libertação. Porque você já entendeu que perdoar é ser livre. Perdoar é relevar, não é desculpar. Desculpar é tirar a culpa. Perdoar é relevar, é abrir mão de vingança. É caminhar sem olhar para trás. É não se culpar, a gente vai falar de auto-perdão, é não se culpar, entendendo que tem a boa intenção das suas escolhas. Quando você escolheu isso, que você não se perdoa até hoje, você vai se perdoar comigo. Quando você escolheu, você não sabia que ia ser ruim. Ou sabia? Você é doido da cabeça. Se for doido da cabeça, depois me manda um direct que eu tenho um tanto de psiquiatra bom pra indicar. Mas se você não é, se você tem essa percepção que todas as suas escolhas você tinha boa intenção de acertar, mesmo dando com burros d'água, a culpa não cabe. Autorresponsabilidade sim, porque não tem nenhum bebê aqui. Mas a culpa não cabe. E é isso que eu vim trazer hoje pra você. Essa libertação interior. E essa libertação vai acontecer naquele passo a passo do perdão. Porque você quer, nós vamos ressignificar essa história. Vamos contar uma nova história para você. E vamos mudar a sua emoção. Vamos sobrepor a emoção. Que a única maneira de eu poder extinguir uma memória do meu hipocampo é sobrepondo a emoção. Porque ele só vai arrumar espacinho para guardar uma memória se ele sentir que emocionalmente vale a pena. Estão comigo? Então eu vou pedir agora que, confiando em mim, você feche seus olhos. E eu quero te pedir para que faça 3 respirações para mim. Inspire amor, auto-amor, perdão. E deixe embora toda a culpa. Vamos junto nessa meditação. Inspira amor, auto-amor, perdão, e deixe embora toda a culpa. Pela 3ª vez, inspire amor, auto-amor, perdão, e deixe embora toda a culpa. E agora eu te convido a imaginar uma luz branca vinda do centro do seu peito. E essa luz branca, ela vai tomando conta do seu corpo. Ela sobe para os seus ombros, desce braços e mãos. Ela vai inundando o seu tronco, suas costas, pelve, bumbum. Pernas, joelhos, panturrilhas, pés. Ela também irradia para cima, passando pelo seu pescoço, atrás da sua boca, ouvidos, nariz, olhos, inundando todo o seu pensamento. E você se sente envolto nessa luz, envolvido nessa luz. E cada vez mais você se sente relaxado, livre de culpa. E eu te convido agora, de olhos fechados, a se imaginar levantando da onde você está e indo em direção a uma escada. Essa escada ela tem 15 degraus.
e você vai descer comigo, ao meu comando, cada um desses degraus. Sendo que em cada degrau que você vai descer comigo, você vai ficando cada vez mais leve, você vai ficando cada vez mais livre de toda a culpa, de todo o ressentimento. 14º degrau. 13º degrau. 12º degrau. 11º degrau. 10º degrau. 9º degrau. 8º degrau. 7º degrau. Talvez venham pensamentos, lembranças. Se forem bons, leve com você. Se não, deixe no 7º degrau e vem comigo para o 6º degrau. 5º degrau. 4º degrau. 3º degrau. 2º degrau. 1º degrau. E você chega num campo lindo, no seu lugar seguro. Talvez você queira chamar de paraíso, talvez de meu lugar seguro. E você vai caminhando e de repente você vê uma árvore linda, maravilhosa, nesse caminho, nesse lugar que você entra. E embaixo dessa árvore tem uma criança brincando. Ela está de costas para você e você vai se aproximando dessa criança. Você está tomado de paz. Você sabe que ali é o seu lugar seguro, livre de toda a culpa, livre de todo julgamento. E você vai caminhando em direção a essa criança e quando ela se vira para você, você vê que ela é você. Criança. Criança. E ela vem correndo ao seu encontro e te abraça. Eu te convido agora a, no próximo minuto de relógio, você tem todo o tempo do mundo dentro de 1 minuto para ouvir o que essa criança tem para te falar, para falar para ela, para sentir o que você precisa sentir e viver o que você precisa viver. E dentro de 1 minuto a minha voz vai voltar para a gente permanecer na nossa meditação. Agora é o seu momento com a sua criança. Talvez ela queira te falar, queira te pedir perdão por algo. Talvez você queira pedir perdão por algo para ela. Esse é o seu momento. Viva o que você precisa viver. Sinta o que você precisa sentir. E essa criança, ela te pega pelas mãos e vocês vão caminhando em direção a um lago muito bonito. O nome desse lago é Gratidão. E ela te dá as mãos e você está olhando para esse lago, trazendo muita paz. E você diz para essa criança, olha, eu sei que eu fiz algumas escolhas que me prejudicaram, que prejudicaram os outros. Mas hoje eu vim aqui pedir perdão para você. E a sua criança diz, eu sabia que você veio por isso. E eu quero te perdoar. E essa criança vai ensinar para você uma pequena oração. E ela vai falar assim, repita comigo.
Mesmo que eu tenha feito escolhas que me prejudicaram, ou que prejudicaram os outros, eu me amo, me perdoo e me aceito profunda e completamente. E essa criança vai te ensinar de novo a esse auto-perdão. E ela vai falar e você vai repetir mãos dadas com ela, diante desse lago da gratidão. Mesmo que eu tenha feito escolhas que me prejudicaram, ou prejudicaram os outros, eu me amo, me perdoo e me aceito profunda e completamente. E pela última vez essa criança te convida a se perdoar, falando para que você repita com ela: mesmo que eu tenha feito escolhas que me prejudicaram ou prejudicaram os outros, eu me amo, me perdoo e me aceito profunda e completamente. Sinta a leveza de se perdoar. E a criança fala para você: eu tenho uma ideia, já que a gente está na frente desse lago da gratidão. O que você acha da gente pular nesse lago e deixar para que essa água leve embora todo o peso de culpa, todo o peso de culpa que ainda possa existir? E você gosta dessa ideia. E no meu 3 você vai se ver pulando nesse lago da gratidão. 1, 2, 3. E você pula com sua criança no lago da gratidão. No lago da gratidão. E pela última vez vocês repetem em voz alta: mesmo que eu tenha feito escolhas que me prejudicaram ou prejudicaram os outros, eu me amo, me perdoo e me aceito profunda e completamente. E nesse momento vocês se abraçam e você sente que é hora de ir. E sai do lago e sua roupa toda branca, a roupa de sua criança também, uma leveza. E vocês vão caminhando em direção à escada. E vocês chegam na escada, você se despede da sua criança, livre de toda a culpa. Você hoje se perdoou, hoje você se deu esse presente, esse amor incondicional. E você se despede da sua criança e vai voltar cada degrau comigo. Primeiro degrau. Segundo degrau. Terceiro degrau. Quarto. Quinto degrau. Sexto. Sétimo degrau. E você olha para trás, sua criança feliz sai correndo em direção ao campo e você volta a subir a escada comigo. Oitavo degrau. Nono. Décimo. 11º. 12º. 13º. 14º. 15º degrau. Inspira auto-amor, auto-perdão. E expira se ainda existe alguma culpa. Acho que não. E no meu 3, você vai voltar aqui para mim, com essa certeza de que sim, foi real. 1, 2, 3. Voltem para mim. Se alguém puder compartilhar como vocês estão se sentindo, se conseguiram liberar esse auto-perdão, esse amor incondicional. É tão estranho, né? Às vezes a gente consegue perdoar as pessoas,
A gente ama as pessoas nas qualidades e defeitos dela e a gente não consegue se amar nos nossos defeitos. É estranho isso, né? Como assim? A primeira pessoa a quem eu devo amar sou eu mesma. A primeira pessoa a quem eu devo perdoar é a mim mesma. Porque eu só dou o que eu tenho. Fez sentido para vocês o nosso bate-papo de hoje? Queria ouvir de vocês. Que bom, que bom, que bom que vocês estão aqui. E eu agradeço a presença de cada um. Segunda-feira que vem tem mais. Vou aqui, rezar para conseguir. Ô, Paulo, querido, você tá aí, aniversário da sua mãe hoje. Eu já mandei um beijo para ela, viu? Vou aqui, rezar. Ai, que bom, Liz está falando. Estou sentindo uma paz tão grande. Que bom, amados. É bom ter esse feedback de vocês. Minha sogrinha aqui, adorei. Que bom, fico feliz. Taizinha. Só não avisou que eu ia chorar. Pois é, queridos. Verdade, né? Hoje foi de muita emoção. Vamos rezar para eu conseguir gravar essa live. Se eu conseguir gravar essa live aí, vocês vão ter no meu IGTV para poder mandar para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas sejam libertas, né, de tanta culpa e saibam perdoar. Isso que vocês fizeram com vocês podem fazer com os outros também. Contar uma nova história. Naira querida, te amo também, amada. Obrigada, Elis. Que lindo, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Tia Silvana falando também. Muito obrigada mesmo. Que bom que gostaram. Amados. Gente, vocês não têm noção. Isso aqui, o tanto que alimenta minha alma e meu coração. Muito obrigada por tudo. Segunda que vem a gente tem mais Cá com Meus Botões. Sempre com um tema que eu vou trazendo a pitadinha de cada coisa que eu vou aprendendo. E é isso. Muito bom estar com vocês aqui. E espero vocês na próxima segunda. Se valeu a pena, me faça saber. Me manda, nem que seja um inbox dizendo. Combinado? Um beijo no coração. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Se libertem de toda a culpa e sejam felizes. Porque a gente está aqui nessa vida para viver livres. Um beijo. Obrigada por tudo.